Só esperando ele liberar aqui. Aí, pronto. Ok, obrigado. Então, vamos iniciar a apresentação de Buffy na área de patologia e na área de computação. E, primeiramente, eu não tenho nenhum conflito de interesse. E o objetivo dessa apresentação é explicar, no geral, como funciona essa classificação, como que ela influencia na vida da pessoa, do conduto do segmento de um paciente, e quais são esses parâmetros que eu e o pessoal da patologia renal fala todo dia, de siglas, letras, uma sopa de letras que eu vou destrinchar uma delas para vocês entenderem. A primeira coisa, eu queria saber o que vocês sabem sobre transplante no geral. Assim, de medicina. Eu não sei Alguma nada. coisa? Nada. Então, eu vou explicar mais ou menos para entender por que patologista precisa botar o olho no microscópio para fazer análise de transplante. Em 1954, foram feitos os primeiros transplantes de rim. Anteriormente, foi iniciado com fígado, com outros órgãos, mas o rim, de pessoa para pessoa, foi em 1954. E fizeram uma casuística de 12, 13 casos, e foi um sucesso na época. Os jornalistas proclamaram um novo avanço da medicina. Mas, com o passar dos anos, viram que menos de 10% dessas pessoas sobreviviam ao procedimento cirúrgico. Tinha uma análise do artigo, falava que menos de 10% sobrevivia por mais de 3 meses. Porque naquela época, em 1954, ainda estava sendo descoberta a imunologia. Como vocês sabem, você já deve ter ouvido falar que para um transplante ser aceito por um corpo, tem que ter uma compatibilidade, que é uma compatibilidade imunológica e genética. E só para vocês terem uma noção, o gene só foi descoberto em 1979, a análise de imunohistoquímica em 1960, e a imunofluorescência ainda estava caminhando, ela foi feita pela primeira vez em 1949, então era uma coisa muito experimental. E aí, um belo dia, uma tentativa de troca de carta entre duas pessoas, o nome deles era Zeb e Keon. Keon conduziu uma análise de avaliar como um coração ou como um pedaço do coração reagia ao sistema imune. E ele viu que eles tentaram criar uma classificação, deu certo, estava dando resposta, e aí ele mandou uma carta para um colega dele, que era o Dr. Zeb, lá do Canadá, e o Zeb gostou da ideia, conversou com Margaret Billigan, que chefiava um centro de transplante, e ela vivia tendo problemas com transplante renal, e aí decidiram, como o Zeb era canadense, botou numa pequena cidade lá do Canadá chamada Banff para fazer uma reunião, juntando o maior número de patologistas possível que entendiam do assunto, mais ou menos, e criar uma classificação. Isso foi em 91, vai fazer 30 anos, a conferência de outubro vai ser de comemoração de 30 anos. E desde que ela foi descrita, começou a entender como funciona a relação do transplante, no ato do transplante, em alteração patológica. Porque antes, na década de 70, 80, só se sabia criar a análise a nível de frasco, dentro de cultura. Ainda na década de 70, dava prednisolona para paciente com transplante. Aí, em 1990, o processo começa a ser entendido. E aí, como que funcionou essa fundação desse documento? Existia trocentos nomes, sobrenomes, trocentas doenças e formas de padrão descritas, e o que importava é que, como vocês todos sabem, cada corpo reage de uma forma especial para cada situação. A medicina de transplante, ela é obrigatoriamente uma medicina personalizada, né? E a classificação de Banff, ela põe diagnóstico definitivo, diagnóstico, nome, sobrenome de lado, e cria padrões
de histologia, padrões técnicos. Ao invés de ser uma coisa investigativa, como o patologista até 1990 fazia, o patologista passa a ser um leitor de padrões. É basicamente como se faz o Java. O Java checa uma variável, se a variável tem aquela parâmetro, ele checa, faz um check e dá um resultado de um código. É isso mais ou menos que o Java funciona, né? E a patologia aqui também serve nessa forma. E aí criou-se uma nova sopa de letras dentro da medicina, que é correspondida por essas abreviações, e a gente avalia, independente de como sejam os parâmetros, de forma técnica, só preenchendo um formulário de 0 a 3. Se a tubulite é 2, se a arterite é 1, já vou falar daqui a pouco de cada um. E eu vou começar a falar alguns parâmetros. Alguém tem alguma dúvida em relação à história? Não? Tá, ok. Agora não. Tá. Então vamos partir para alguns critérios. Não vou falar de todos, senão foge um pouco o objetivo da apresentação. O que acontece? A gente avalia os parâmetros conforme uma análise de microscopia óptica. O próprio Banff recomenda que o patologista escolha uma coloração de preferência entre o HE e o PAS para avaliar os seus parâmetros principais. E aí é como o próprio Washington fala. Na França se usa o PAS, aqui no Brasil se usa mais o HE. Eu lembro que Marcelo Franco gostava muito do PAS. E a Albanito lá do Rio de Janeiro, o HE. Não sei se é isso, mas depois a gente discute. E cada parâmetro a gente avalia conforme um sistema. Aqui eu peguei um pequeno pedaço de um rim, eu tirei uma foto porque é um aumento muito grande. Depois eu vou botar uma lâmina grande para explicar como que é a rotina de avaliar uma biópsia. Mas vamos aqui. A glomerulite, como vocês podem ver aqui, ela é um dos principais. E ela avalia em porcentagem de acometimento do glomérulo em relação a neutrófilos. E aí, a gente pega um glomérulo como se fosse um relógio e tenta identificar os neutrófilos, como esse aqui, esse aqui, esse aqui, e dá uma referência de acometimento. Já a inflamação intersticial, eu estou usando fotos que é do meu database aqui, essa aqui não ficou boa a foto. Esse aqui avalia a inflamação intersticial. Esse avalia a porcentagem de quantas células de defesa, que são esses rosinhas, esses roxinhos, estão entre túbulos, que é esses aqui. Natan, E aí eu faço uma datação em porcentagem de quanto eles estão presentes. Pode fazer a pergunta. não, eu vou pedir para você só apontar um pouquinho mais devagar o que você estiver falando, porque seu mouse está passando muito rápido, acho que quando você fala, o mouse já saiu do lugar e eu não estou conseguindo identificar exatamente o que você está apontando. Tá. Obrigado. Ok. Tá bom, eu vou ficar bem atento com isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Por exemplo, dá para enxergar o mouse mexendo? Sim, dá para enxergar. Ok, esses são os neutrófilos que eu referi antes. Esse aqui é um espaçamento de uma região túbulo intersticial. Depois eu mostro numa lâmina grandona como funciona essa parte. E eu identifico a inflamação intersticial no espaço entre os túbulos, que interstício, pelo próprio nome de inter, é entre duas coisas. E geralmente são esses aqui, os túbulos, que são esses canais aqui, esses buraquinhos que vocês estão vendo. Eles podem ser um corte transversal ou longitudinal. E aí eu avalio em porcentagem quanta parte do parênquima está acometido pelas células de defesa. Quais são as células de defesa? Essa é uma delas, esse é um outro tipo, esse. São várias. Se alguém quiser um dia fazer uma datação, anotação desse tema, ele tem que identificar pelo menos 7 células diferentes. Porque o sistema imune tem um sistema bem completo de células de defesa, tá?
A tubulite é por corte de túbulo. Eu pego um disco desse corte transversal como se fosse um cano para vocês, que o sistema urinário, ele é como se fosse uma grande tubulação de filtro. Desce a urina e as células de defesa vão puxando o que é interessante para o corpo. E aí é por isso que ele é um grande sistema de encanamento, né? E aí a gente avalia o túbulo aqui, por exemplo, e vai caçar 1 a 4 linfócitos, que é uma célula de defesa específica, que ela se insinua entre as células aqui. Aqui é o 0, que a doutora Carla e a gente botou, não tem nenhum. Mas esse aqui, eu posso ver um aqui, por exemplo. Tá vendo aqui uma coisinha branquinha e escura no centro? Como se fosse um ovo mexido? Não, um ovo frito mesmo. Estão vendo? Sim, sim. Isso aqui já pula para esse aqui. Claro, tem que ver em vários cortes, mas é basicamente assim que a gente analisa isso aqui. A fibrose que é o projeto de pesquisa que eu fiz, ele avalia em porcentagem quanto esse azul escuro está presente no tricômico de Masson. Aí eu vou pular aqui para uma outra imagem. Um momento. Vou escolher aqui uma guia. Espera aí. Deixa eu botar aqui em tela inteira. Vocês estão vendo uma imagem agora grandona? Ainda não. Ela vai... Carregou? Compartilha de novo, a gente não tá vendo. Não, Por favor. não tô vendo, não. Tenta novamente. Não? Espera aí, eu estou botando em fotos. Apareceu aqui? Deixa eu tirar o vídeo aqui, então. Ainda não. Não? É como se você não estivesse compartilhando, porque nem aparece mensagem. No Meet, às vezes, é melhor compartilhar a tela inteira, viu? E abrir o arquivo. Tela inteira, né? É. Estão vendo aqui o desktop? Então não, mas alguma coisa desandou aí. Espera aí, está apresentando aqui. Espera aí. Foi? Não. Olha a apresentação. Agora tá Agora- indo. Tá Sim, carregando. sim. Agora sim. Isso é o que aparece para a vida de um patologista. É uma agulha, né? A agulha ela entra no paciente, puxa um fragmento, ele fica assim, filiforme. Natan, é sempre assim? Às vezes pode vir em cunha, mas a cunha a gente se usa para outros tipos de situação. Para doença renal, transplante nativo, que é de doença que se trabalha na nefropatologia, quase sempre é esse pedaço, assim. E como funciona a investigação? Esse é um caso, sim, de transplante. Ele é da Santa Casa de Porto Alegre, é um paciente de 35 anos, e esse é a biópsia dele depois de 6 meses. Ele começou a ter uma alteração meio estranha de aumentar a creatinina, a ureia, sem sintomas, e aí fizeram a biópsia. O que o patologista faz? Ele passa o olho assim, analisando minuciosamente, vê mais ou menos se é um fragmento de amostragem de boa qualidade, tudo. Esses parâmetros já são muito técnicos, não vou abranger esse assunto. E aí, ele começa a fazer o registro dos parâmetros já aqui. Por exemplo, aqui tem um azul bem forte, vocês estão vendo? Sim, dá para ver o azul. Esse é a fibrose. Isso já é uma cicatriz. É um rim que já está perdendo a sua função. Então, ele já registra em fibrose intersticial. Uma outra coisa, vocês veem uns pontinhos roxos aqui. Vou até aumentar. Você vê que são células de defesa. Então, o médico já começa a sinalizar que já tem uma infiltração inflamatória aqui. E aí ele sobe naquele parâmetro técnico lá do I1.
Só que em nenhum momento eu faço um diagnóstico. Eu só preencho os parâmetros e vou analisando. Conto os glomérulos, tudo. Ô, Vejo se Natan, os vasos... deixa eu fazer uma Oi? pergunta. Você falou que nesse tecido tem fibrose. Sim, Aí é por conta da quantidade, é do percentual que você consegue visualizar desse tecido? sim. Porque eu avalio, eu pego uma relação de toda a parte que condiz com o rim, né? Tudo isso aqui eu considero a função, a todo o parênquima do rim, todo o tecido do rim, e eu pego uma porcentagem, e aí entra a computação, quase subjetiva minha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu dou, deve ser uns 10%, entendeu? Aqui a Carla deu 15, não, aqui a Carla deu 20, e o computador registrou 17,56%. Bem diferente, né? Entendi. Ok, obrigada. Agora você entendeu como que a patologia operada por humano, os critérios numéricos são bem subjetivos, né? Bom, aí é uma questão, por exemplo, a Carla, ela passa eu e ela passa geralmente uns 3 minutos olhando para esse fragmento para fechar 2 parâmetros. Eu não sei como que o Washington recomenda no laboratório dele. Tipicamente, uma análise de todos os parâmetros a partir do fragmento demora, em média, quanto tempo? Graças a Deus, eu já me livrei de olhar para o transplante. Mas eu levo 1 hora olhando biópsia renal. Sim. Quando é um caso difícil, sobe até para 2, 3 horas. Mas qualquer biópsia demora 1 hora ou a biópsia de transplante É demora porque 1 hora? eu já olho fotografando, né? Uhum. Então isso ocupa um tempo muito grande. Mas tem casos fáceis que você bater o olho lá e fazer o trabalho braçal de contar as coisas. E aí 15 minutos você termina. E tem casos que você olha, leva para a sessão, como hoje, e aí o caso fica em 6 meses com um diagnóstico presuntivo, um laudo cheio de nota. Exato. Tem casos, assim, se for uma coisa assim normal, que não tem quase nenhuma reação, você até fecha com 20 minutos. A grande parte do tempo você ocupa preenchendo, como eu já falei, esse grande formulário aqui. Se é esse aqui, esse. E às vezes, quando você está no meio termo entre dois, deixa muito tempo sedimentando. E aí, às vezes, quando ele está entre 25%, por exemplo, ele bota 2 porque ele fica com medo que o paciente não seja tratado se estiver no 1, entendeu? Então, essas alterações visuais que eu vejo, que eu analiso, eu tento criar na minha mente valores de variáveis que vão preencher condições, que são aquelas condições que são aquela lista. E essas condições vão entrar dentro de uma categoria de diagnóstico. O nosso exemplo, que foi esse aqui, foi um T2, um e um C1, que é uma categoria 3. De quê? Disso aqui. Cada diagnóstico, ele não é uma doença com nome e sobrenome. Por exemplo, a síndrome da angústia respiratória por Covid-19. Isso é um diagnóstico. Mas aqui, resposta borderline não é o nome de uma doença, como a gente está acostumado, porque ele não é um diagnóstico, ele é uma categoria de diagnóstico. Se tenta saber como é que o corpo responde em relação ao enxerto. Porque o grande desafio do transplante é esse, tornar o órgão mais viável possível, né? E são 6 categorias e eles vão preenchendo esses formulários. Natan, é tão simplesinho assim? Não, tem outras variáveis que contam. É como se fosse uma grande codificação de Java, como vocês estão acostumados a entender. Basicamente, você preenche o formulário e faz um check.
E, é claro, é quase imprescindível que o microscópio esteja acoplado ao computador, porque você tem que digitalizar essas lâminas, porque depois elas ficam amacinadas e perde a cor. Não sei se o Washington já comentou, mas a biópsia de rim, ela é um fragmento bem pequenininho. Ela tem muitas vezes tem 0,4 centímetros de comprimento e 0,1 de diâmetro, de espessura. Então é bom, importante armazenar esse material, porque com o tempo ele vai decaindo, né? E é isso, pessoal. Aqui é uma frase que comenta mais ou menos o que vocês estavam comentando no início da apresentação. A ciência é um esporte de resistência. Para criar um experimento esclarecedor, 1000 experimentos não esclarecedores têm que ser jogados no lixo, ou ser feitos, né? É uma batalha entre natureza e determinação. É isso. Perguntas? Deixa eu só interromper aqui a gravação.